Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre as 5 doenças que mais geram aposentadoria no INSS. Para você que ainda não me conhece, eu sou Valdemar Pereira, sou advogado, especialista em benefícios no INSS e antes de começar o assunto, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa aí um gostei para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e passar a mostrar para outras pessoas. E se ficar alguma dúvida no final do vídeo, escreve aí nos comentários que depois eu respondo para você. Então vamos ao assunto do vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre as 5 doenças que mais geram aposentadoria por invalidez no INSS. E a primeira doença são as doenças cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio, angina pectoris e insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral. Alguns fatores que podem ser considerados na avaliação da incapacidade para o trabalho por doenças cardiovasculares incluem a gravidade da doença, a presença de sintomas incapacitantes, a necessidade de tratamento constante e a possibilidade de agravamento da doença. Além disso, a capacidade do segurado para realizar as suas atividades laborais. No caso de doenças cardiovasculares, o perito irá avaliar principalmente a capacidade do segurado para realizar atividades físicas e cognitivas. As doenças cardiovasculares podem causar limitações físicas, como dificuldade para respirar, dor no peito, fadiga e falta de ar. Também podem causar limitações cognitivas, como a dificuldade de concentração, dificuldade de memória e raciocínio lento. Se o segurado tiver limitações físicas ou cognitivas que o impeçam de realizar suas atividades laborais, ele pode ter direito à aposentadoria por invalidez ou até mesmo ao benefício de auxílio-doença. A segunda doença que mais gera aposentadoria é o câncer em todas as suas formas. No caso do câncer, o perito avalia principalmente a capacidade do segurado para realizar atividades físicas e cognitivas e pode causar limitações físicas, como dificuldade para se movimentar, fadiga e falta de ar. Também pode causar limitações cognitivas, como dificuldade de concentração, dificuldade de memória e raciocínio lento. Se o segurado tiver limitações físicas ou cognitivas que o impeçam de realizar suas atividades laborais, ele pode ter direito também à aposentadoria por invalidez. É importante ressaltar que a incapacidade para o trabalho por câncer pode ser temporária ou permanente. Se a pessoa ficar curada ou controlar a doença, o segurado pode voltar a trabalhar. Caso contrário, se o câncer for irreversível ou se deixar sequelas graves, o segurado pode ficar incapacitado para o trabalho de forma permanente e se a pessoa que está acometido, é muito importante que ele procure um médico assistente para que ele possa avaliar a sua situação e orientar você sobre os seus direitos previdenciários. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala das 17 doenças que aposentam no INSS. Eu vou deixar aqui no card, depois você vai lá, depois que terminar de assistir esse vídeo, você vai lá e assiste esse outro vídeo que é muito interessante. Agora vamos falar da terceira doença que mais causa aposentadoria no INSS, que são as doenças respiratórias, como asma, bronquite crônica e enfisema. No caso das doenças respiratórias, o perito avalia a capacidade do segurado para realizar atividades físicas ou cognitivas. As doenças respiratórias podem causar limitações físicas, como falta de ar, tosse, dificuldade para respirar e fadiga. Também pode causar limitações cognitivas, como dificuldade de concentração, dificuldade de memória e raciocínio lento. Se o segurado tiver limitações físicas ou cognitivas que impeçam de realizar suas atividades laborais, ele também pode ter direito à aposentadoria por invalidez ou até mesmo auxílio-doença. A incapacidade para o trabalho por doenças respiratórias pode ser também temporárias ou pode ser permanente. Se for controlada, se o segurado conseguir voltar a trabalhar, tudo bem. Agora, se a doença for irreversível, se deixar sequelas graves, aí o segurado pode sim ser considerado incapacitado para o trabalho e conseguir a aposentadoria. E aqui estão alguns exemplos de documentos que podem ser úteis para comprovar a incapacidade para o trabalho por doenças respiratórias.
O laudo médico comprova a doença ou seu diagnóstico, incluindo o tipo de doença, a gravidade da doença, a necessidade de tratamento constante e a possibilidade de agravamento da doença. Relatórios médicos. O segundo documento, relatórios médicos que descrevem os sintomas apresentados, incluindo a frequência, a intensidade e a duração dos sintomas. Exames médicos que sejam relevantes para a avaliação da doença, como exames de sangue, exames de imagem e exames de função pulmonar. Também declaração do médico assistente, que atesta a incapacidade para o trabalho, incluindo a data de início da incapacidade e a previsão de duração da incapacidade. Outro documento são os atestados médicos que comprovem a incapacidade para o trabalho emitidos por outros médicos que acompanham aquele segurado. Também o histórico laboral, que comprove a atividade laboral do segurado, incluindo a descrição das atividades realizadas e a data de início e término da atividade laboral. Também laudo de insalubridade ou periculosidade, se for o caso, se a pessoa trabalhou em alguma dessas funções. E a quarta doença que mais gera aposentadoria no INSS são as doenças do aparelho locomotor, como artrite reumatoide e doenças da coluna. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui no card, depois você vai lá e assiste, que esse vídeo fala das dores na coluna e perícias do INSS. É um vídeo muito interessante, depois você vai lá e assiste. Essas doenças do aparelho locomotor, o perito avalia principalmente a capacidade do segurado para realizar atividades físicas, e as doenças do aparelho locomotor podem causar limitações físicas como dor, limitação dos movimentos, instabilidade articular, fadiga e fraqueza muscular. Se o segurado tiver limitações físicas que o impeçam de realizar suas atividades laborais, ele pode sim se aposentar por invalidez ou pode tirar o benefício de auxílio-doença. Lembrando que essa incapacidade para o trabalho por doença do aparelho locomotor pode também ser temporária ou permanente. Sendo uma doença controlada, o segurado pode voltar a trabalhar. No entanto, se a doença for irreversível ou causar sequelas graves, o segurado pode ficar incapacitado para o trabalho de forma permanente. Se você ou você conhece alguém que está incapacitado, está com uma doença do aparelho locomotor, é importante que você procure um médico assistente para avaliar a sua situação, para fazer um laudo que vai ajudar no momento que você requerer esse benefício. Agora vamos falar da quinta doença que mais aposenta no INSS, que são as doenças psiquiátricas, como depressão, esquizofrenia e transtorno bipolar. Sobre doenças psiquiátricas, assista esse vídeo que vou deixar aqui no card, que fala como provar a incapacidade. Eu vou deixar aqui no card, depois você vai lá e assiste. Nesse caso, o perito avalia a capacidade do segurado para realizar atividades cognitivas e comportamentais. As doenças psiquiátricas podem causar limitações cognitivas, como dificuldade de concentração, memória fraca, raciocínio lento. Também pode causar limitações comportamentais, como alterações no humor, comportamento agitado ou agressivo e dificuldade de interação social. Se o segurado tiver limitações cognitivas ou comportamentais que o impeçam de realizar suas atividades diárias, suas atividades laborais, ele pode se aposentar por invalidez. Aqui vale ressaltar que a incapacidade para o trabalho por doenças psiquiátricas também pode ser temporária, nesse caso auxílio-doença, ou permanente, nesse caso aposentadoria por invalidez. Para a pessoa que tem alguma dessas doenças psiquiátricas, é importante também que procure um advogado, ou melhor, que procure um médico particular, um médico assistente, para que esse médico faça uma avaliação e que ele forneça um laudo bem detalhado, bem feito, para que você possa levar no dia da perícia. Vale ressaltar que para conseguir a aposentadoria por qualquer dessas doenças que falei, o mais importante é comprovar, através de laudo médico, para o perito do INSS, que você tem a incapacidade. E eu sempre repito nos outros vídeos, e vou falar nesse vídeo aqui, que muitas pessoas confundem doença com incapacidade. E aí acham que por estar doente, pelo simples fato de estar doente,
essa doença vai gerar a aposentadoria por invalidez e não vai. A pessoa tem que comprovar que aquela doença que você está naquele momento, aquela doença é tão grave que está impedindo você de realizar a sua atividade laboral. Então o médico tem que colocar que a pessoa está incapacitada de forma total e definitiva para realizar as suas atividades laborais. Então, se ficou alguma dúvida sobre uma dessas 5 doenças, ou se você quer deixar alguma opinião, escreve aqui nos comentários. Aproveita e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Deixa um gostei para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e que merece ele mostrar para outras pessoas. E muito obrigado e até o próximo vídeo.